Olá a todos, bem-vindo a mais um Pílulas da Longidade. O assunto de hoje será sobre linfomas, que é uma neoplasia que pode acometer tanto pessoas mais jovens, mas principalmente pacientes mais idosos, acima de 65 anos. E o que é o linfoma? Na verdade, linfoma é uma doença do nosso sistema linfático, que está ligado com as nossas defesas. Que seriam isso? Então seria os nossos gânglios, o nosso baço, o nosso timo e a nossa medula óssea. Então a gente pode ter linfoma em qualquer um desses órgãos e, a depender, ele pode também se espalhar para outros locais. O que seriam os fatores de risco para isso? Então, o que a gente sabe? A idade, então tem alguns tipos de linfomas que acontecem em gente mais jovens, como por exemplo o linfoma de Hodgkin, apesar de depois ele ter um outro pico, idade com mais de 60 anos, ou os linfomas não Hodgkins, que eles acontecem com pessoas assim, com mais de 65 anos, uma média de 66 anos, mais ou menos. E o que seria de fator de risco para isso, além da idade, que a gente sabe? Então, alguns quadros infecciosos, como por exemplo exposição ao Epstein-Barr vírus, você tem alguma imunodeficiência, você está tomando alguma medicação que acaba prejudicando o seu sistema imunológico, infecções pelo HIV, infecções pelo H. pylori. Não necessariamente a gente precisa ter consciência que se eu tive isso, se eu tive esse fator de risco, eu vou vir a desenvolver os linfomas. Outro fator de risco a gente sabe que dá um pouquinho mais em homens do que mulheres. E como que se apresenta os linfomas? Que sintomas que a gente pode ter? Então a gente pode notar que a gente fala ínguas, as nossas ínguas aumentadas, que são os nossos linfonodos. Além disso, a gente pode ter febre, perda de peso, sudorese noturna, e algumas pessoas também podem se queixar de prurido pelo corpo. Esses seriam os principais sintomas. Então é o que a gente precisa estar atento, caso isso aconteça, algum familiar ou algum amigo, levantar um pouquinho o radar que talvez possa ser um caso de linfoma. Depois que a gente suspeita o que a gente acha que é um linfoma, então a gente parte para o diagnóstico. Geralmente a gente vai precisar fazer uma biópsia de algum do local onde tem esse envolvimento. A gente faz vários exames de imagens, exames de sangue, que é quando a gente comprova o diagnóstico. Então, como eu já tinha falado antes, a gente divide uma gama muito grande de linfomas, mas basicamente a gente divide em dois tipos: linfomas de Hodgkin e linfomas não Hodgkins. Isso é dividido pela patologia, pela forma com que eles se apresentam. E como a gente vê isso na população idosa? O que a gente sabe? A gente acredita que talvez seja um pouquinho diferente, a patobiologia nessa população, e a gente acredita porque a gente vai acumulando mutações nas células, então às vezes é um pouquinho diferente essa apresentação. E quando a gente vai falar em tratamento, também a gente não pode esquecer que a gente precisa olhar de uma forma diferente para essa população, Como a gente já falou em outros episódios, nós não envelhecemos de forma normal e o que importa não é a nossa idade cronológica, mas a nossa idade fisiológica. Então, você fazer uma avaliação geriátrica adequada vai te ajudar a guiar qual a melhor escolha de tratamento para você. E quais seriam esses tratamentos? Então, a gente pode ter quimioterapia, radioterapia, a gente pode ter imunoterapia, no caso alguns pacientes se beneficiam de transplante de medula, e também as células CAR-T. Então, todo paciente que tem um diagnóstico de linfoma deve conversar com seu médico, discutir todas essas possibilidades terapêuticas, fazer uma avaliação geriátrica e com isso você conseguir definir uma estratégia de cuidado, de melhora e qual realmente vai ser o seu melhor tratamento para você ter os melhores benefícios. Com isso a gente encerra hoje esse episódio. Por favor, não se esqueça de assinar as nossas mídias sociais. Também não esqueça de escrever suas sugestões e perguntas aqui nesse canal. Até o próximo!